Você já sentiu que as suas emoções, elas te controlam mais do que você controla elas? Você percebeu isso? Às vezes a gente se pega reagindo de uma forma automática, certo? A maioria das vezes, sem que a gente entenda de onde vem esse sentimento, de onde vem essa reação automática. Aqui, a gente fazendo o exercício do diário emocional, ele vai te ajudar a entender e a equilibrar essas suas emoções durante o seu dia a dia, tá bom? Então, o diário emocional, só para você ter uma ideia, seria como se fosse um guia das suas emoções. Ele vai te ajudar a você enxergar com clareza o que está acontecendo dentro de você. E você vai fazer isso sem julgamento, apenas compreendendo e aprendendo a ter o controle dessa compreensão que você vai tirar dentro do diário. Então vamos lá, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês um modelo, tá bom? Então aqui bem rapidinho, deixa eu colocar eu aqui. Aí, agora sim. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, tá? Mas esse é o modelo do diário emocional para que você registre os gatilhos e as suas emoções. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, é preencher a data, tá? Então você anota a data e o momento, o período, se é manhã, tarde ou noite, tá? Que você vai fazer esse registro, essa descrição. Isso vai te ajudar a você a perceber padrões. E, por exemplo, você vai fazer a descrição e você vai gerar um sentimento em cima dessa descrição. Então aí vai te mostrar, por exemplo, que você fica mais ansiosa pela manhã. Um exemplo, tá? Ou então você fica mais irritado durante a noite antes de dormir. Enfim, você vai fazer essas anotações e isso vai te ajudar a você avaliar quando você tem algumas emoções, tá bom? É isso aí. Bom, aqui no sentimento gerado, né? O sentimento gerado. O que aconteceu? Então você vai descrever o fato como se você estivesse contando para alguém esse fato. Você vai estar fora da história, beleza? Então você vai colocar os fatos na mesa, sem interpretações e sem julgamento. Você vai contar para o teu diário aqui, nesse item, você vai contar para ele o que aconteceu, tá? Apenas os fatos, perfeito? Vamos lá. O sentimento gerado e a intensidade desse sentimento. Então aqui é o seguinte, como você se sentiu? Perceba aqui que cada item que tem aqui, nós temos as explicações e alguns exemplos, tá? Então é só seguir o diário que vocês vão entender de uma forma bem tranquila. Então aqui no sentimento, você vai nomear a emoção, tá? E você vai dar uma nota para ele. Por exemplo, aqui é frustração. Eu senti 8 de frustração, né? Eu dei uma nota para esse sentimento. E qual foi o primeiro pensamento que teve, né, na sequência aqui, o pensamento inicial? Qual foi o primeiro pensamento que você teve quando você teve essa frustração? O que veio na sua cabeça nesse exato momento? Tá? Não importa se isso parece exagerado ou, por exemplo, irracional. Nossa, eu nunca pensaria isso. Não importa. Esse diário, gente, estão com vocês, tá? Vocês não vão passar esse diário para mim em nenhum momento, tá? Esse diário é para vocês registrarem os sentimentos que vocês têm nos momentos que vocês têm, perfeito? Apenas escreva, apenas preencha, tá bom? E lembrando, sem julgamento, tá? Sem se julgar, sem nada disso, perfeito? Aí depois nós temos aqui na sequência a verdade percebida do pensamento. Até que ponto isso é verdade? Isso é 100% verdade ou é verdade só para mim? Né? Agora nesse momento você vai questionar esse sentimento, esse pensamento que você teve, né? Esse de 0 a 10 que você escreveu aí, e quanto ele é realmente verdadeiro, tá bom? Isso vai te ajudar a ver a situação com mais equilíbrio, porque às vezes acontecem algumas situações, vocês vão ver um pouco mais para frente aqui na mentoria, que a gente tem uma percepção errada. E o quanto isso é verdadeiro. Então você vai parar e avaliar esse sentimento,
o quanto isso é verdade ou não, ou é coisa da minha cabeça. Tá? Aí vocês vão preencher aí. Se vocês quiserem olhar os exemplos aqui, se apoiem nos exemplos, tá bom? Bom, e a nova perspectiva? A nova perspectiva nada mais é do que agora você vai olhar para esse acontecimento de uma outra forma. Tá? Você vai olhar para isso que aconteceu, para essa descrição que você fez aqui, de um outro jeito. Você quer ser mais confiante? Como que você vai reagir a partir daí em cima desse acontecimento? Imagina que, por exemplo, as suas emoções são como um espelho, né? Um espelho embaçado. Vamos imaginar aqui um espelho embaçado. Deixa eu tirar essa tela. Isso, ó, olha só. Vamos imaginar aqui que as nossas emoções são como um espelho embaçado. Quando alguma coisa acontece, esse espelho reflete uma imagem distorcida, uma imagem embaçada, difícil de entender, às vezes até difícil de perceber. E isso acontece por conta do quê? Por conta dos medos, por conta das crenças e por conta de outras, né, de padrões que nós temos, enfim, por vários motivos. Mas o diário emocional, o que ele faz? Ele funciona como um pano, tá bom? Como um pano que praticamente limpasse esse espelho. É um pano que vai limpar esse espelho. Ele vai te ajudar a você ver as coisas com mais equilíbrio emocional. Então, por exemplo, alguém te interrompe em uma reunião. Você está numa reunião ou numa ligação, num momento importante, e alguém te interrompe. Esse espelho embaçado, ele vai refletir o seguinte: poxa, ninguém me respeita nessa reunião, ninguém me respeita a minha opinião, ninguém me respeita o cara me interrompendo, né? A pessoa me interrompendo. Essa é a nossa primeira reação, concorda comigo? É uma reação reativa, uma reação automática, certo? Mas quando você dá aquela parada, respira fundo e limpa aquele espelho, o que você vai perceber? O que você pode perceber? Bom, talvez essa pessoa que me interrompeu, ela só estava distraída. E às vezes não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com respeito, não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa está voando, às vezes a pessoa não está nem prestando atenção e te interrompeu. Então percebe? Para a pessoa não aconteceu nada. E para você, você tomou como uma forma de reatividade, né? Você tomou como uma forma reativa, uma forma automática, uma resposta automática. E geralmente essa resposta é um pouco agressiva. Então não se preocupe com isso. O que você vai fazer nesse momento? Você vai entender o que você sentiu. Você vai agir com uma nova reação, com uma reação de inteligência emocional, né? Bom, essa reunião, ela de uma certa forma vai continuar, não vai? Ela tem que continuar, essa ligação, esse telefonema tem que continuar. Então, nesse momento, ao invés de você reagir de uma forma automática, e a maioria das vezes reativa, você vai continuar a reunião com calma, sem perder o seu foco, né? Mostrando, inclusive, a confiança no que você está falando, a confiança no que você está colocando. Esse exercício de percepção das suas reações pode mudar completamente a forma como você lida com as suas emoções. Então teste isso por uma semana, que eu tenho certeza que você vai sentir a diferença nisso. E será como se você estivesse mexendo em uma mala, né? Imagina que você está carregando aí uma mala bem pesada. Todos os dias você coloca mais coisa dentro, certo? Então você tem aí preocupações, frustrações, medos, inseguranças. No começo, você até consegue segurar e levar essa mala aí, né? Mas com o tempo, essa mala, ela começa a ficar pesada e você começa a ficar cansada, começa a ficar exausta, começa a perder um pouco do seu equilíbrio. E você sente dor, fica sem energia, e às vezes não sabe nem direito o que está acontecendo por dentro dessa mala. Agora pensa no diário emocional, só para a gente fazer uma comparação, como o momento em que você abre essa mala e começa a organizar. Então o diário emocional é mais ou menos isso. O diário emocional, eu vou parar, abrir essa minha mala e começar a organizar. Ou seja, eu vou parar, abrir essas minhas reações, essas minhas emoções e vou começar a organizar elas, começar a entender elas. Né? Então, primeiro eu vou olhar a mala,
na sequência eu vou perceber em certos momentos do dia como que ela se parece, se ela se parece mais pesada ou não, né? Então, será que amanhã você vai acordar carregada se você perceber como essa mala tá, né? Sim ou não? Ou à noite, por exemplo, o que você sente? Você sente que você acumulou essa sujeira nessa mala ou você conseguiu administrar, conseguiu organizar? Percebe? Então, depois que você percebe tudo, isso sem julgar, isso é muito importante. O julgamento a gente tem que colocar de lado. E será que essas emoções que estão aí nessa mala bagunçada é leve, como uma blusa fina, né? Uma blusa leve, fresca, ou ela é pesada como um tijolo? Então também dê uma nota para essa intensidade, certo? Muitas vezes nós jogamos coisas para dentro dessa mala sem que a gente perceba. E às vezes a gente apenas joga, a gente não organiza. Então quando a gente organiza os nossos pensamentos, fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Perfeito? Então é isso aí. O objetivo principal do nosso diário é realmente levantar os acontecimentos, entender os nossos sentimentos, entender por que nós reagimos daquela forma e melhorar. E entender como a gente pode fazer isso de uma melhor forma, como a gente pode renovar essa nossa reação. Tá bom? Então é isso aí. Vamos lá para o próximo vídeo. Até mais. Bora pro topo.